Livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 6, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus amados? Com base nesse texto, eu quero aqui trazer essa palavra a respeito do profeta messiânico Isaías. Profeta Isaías, o qual o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. A Bíblia toda, ela tem 66 livros. E só o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. O profeta Isaías foi um dos maiores profetas que profetizou em Israel, até mesmo foi o profeta escolhido por Deus para também profetizar a vinda do Messias. Então diz o texto que Isaías, o livro de Isaías, já declara o seu conteúdo com a revelação de Deus. Os profetas tinham autoridade espiritual e a incumbência de transmitir ao povo a mensagem divina. Então, todo aquele que é intitulado profeta, ele tem a incumbência, ele é escolhido por Deus para anunciar esta palavra, para pregar esta palavra, para dizer que Jesus salva, batiza, cura e leva para o céu. Então, os profetas escolhidos para profetizar, principalmente no Velho Testamento, ele tinha uma grande incumbência, tinha um papel extremamente importante. Geralmente os profetas escolhidos eram aqueles que o Senhor chamava para profetizar, apontar o dedo na cara dos reis, era para profetizar o pecado que o povo estava cometendo, principalmente vindo da corte, principalmente vindo dos reis, que naquela época existia, né, Israel teve diversos reis, sempre levantava um rei bom, mas geralmente depois que esse rei morria, levantava outro rei que às vezes não seguia a palavra de Deus, não adorava a Deus. Então o povo errava mediante a liderança. O povo errava, pecava mediante quem estava no reinado. Então, diante disso, olha a importância de você saber colocar alguém no poder. Olha a importância de você eleger alguém, ou até mesmo os reis vinham de linhagem. Morria um e o sucessor que tomava o trono. E geralmente sempre havia um rei que andava totalmente contra a vontade de Deus, totalmente contra a palavra de Deus. E aqui o profeta Isaías foi agora um dos profetas escolhido por Deus para profetizar, para direcionar, para conduzir o povo de Israel e dar as ordens aos reis. E o texto diz que Isaías e os demais profetas não falavam segundo a sua percepção pessoal ou as suas próprias ideias, mas inspirados pelo Espírito do Altíssimo. Tradicionalmente, Isaías é visto por muitos estudiosos como alguém
pertencente à família real. Então, Isaías não era uma pessoa comum. O profeta Isaías, ele veio já de uma família real. Ele morava ali no palácio. Então, ele era um homem, filho de alguém importante. Então, diz o texto que o profeta Isaías foi escolhido por Deus para profetizar em Israel. Tradicionalmente, Isaías é visto por muitos estudiosos como alguém pertencente à família real devido ao seu pai Amós. Algumas características de Isaías se destacam nos demais profetas: boa educação, elevada posição social e acesso ao rei. Gente, é só eu começar a pregar, eu começo a ter alergia no nariz, começo a coçar. Deus do céu, a miséria está repreendido em nome de Jesus. Então, o profeta Isaías, o Senhor escolheu ele porque ele já era da linhagem real, ele tinha livre acesso aos reis que foram surgindo. Era um rapaz educado, um homem de boa eloquência, um homem que sabia falar, que sabia expressar e tinha uma elevada posição social. Deus escolhe só gente da nobreza? Não. Deus escolhe os pequenos, mas o Senhor escolhe quem Ele quer. Nesse caso aqui, Deus escolheu Isaías, que ele foi um profeta, que ele veio da nobreza, ele era um filho do Amós, então ele era um rapaz já estudado. Claro que os demais profetas já eram homens mais simples, mais humildes, mas o Senhor, Ele usa quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer. Basta tão somente ele olhar para o homem e ver que aquele homem ali, que aquela pessoa tem um coração voltado para ele. Aquele que tem um coração voltado para o Senhor o escolhe, o Senhor o capacita, o Senhor o levanta para ser profeta, para fazer a sua obra aonde o Senhor determinar. Então, diante disso, diz o texto aqui no capítulo 6, que o Senhor agora escolheu Isaías e o consagrou como profeta em Israel após a morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi rei em Israel por 65 anos. O rei Uzias foi um rei bom, foi um rei bom para Israel. Era um homem prudente, era um homem que temia a Deus. Portanto, agora o rei Uzias havia morrido e agora se levantava outro rei para assumir o reinado. E nós sabemos que foi levantando diversos reis que não estavam dentro dos princípios da vontade de Deus, eram reis que não temiam a Deus, eram reis que não estavam dando legalidade à palavra de Deus, então pecava e levavam todo o povo de Israel a pecar. Então agora, diante disso, Deus lhe escolheu, separou o profeta Isaías para ser profeta em Israel. E diz o texto, iniciando aqui no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. Então o Senhor deu uma visão ao profeta Isaías. E a visão que Deus deu ao profeta Isaías deixou a sua estrutura totalmente abalada. Ele ficou perplexo, assombrado e ao mesmo tempo reverenciando aquele a quem o Senhor estava mostrando. O Senhor deu uma visão poderosa, o Senhor deu uma visão tremenda ao profeta Isaías. Então o Senhor, diz o texto, que a visão que Deus deu a Isaías, ele via, diz o texto, que ele viu o Senhor Deus assentado no alto sublime trono, ou seja, então Deus é quem reina em todo o universo, é Ele que reina sobre a terra. Não existe outro rei, não existe outro Deus, não existe outro Senhor além do Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado e Ele reina sobre a terra, aleluias. O texto diz que Isaías, o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
e a cauda do seu manto, do seu vestido, enchia o templo. Aleluia, olha que coisa poderosa. Então imagine você, o nosso Deus, criador dos céus e da terra, o arquiteto do universo, assentado em um alto sublime trono. E contempla essa visão, tenta imaginar um trono poderoso, mais alto do que tudo, e o Senhor Deus, o Criador do universo, o grande eu sou, o poderoso Criador de todas as coisas, o qual Deus criou os céus e a terra e o mar e tudo que existe, os animais, todos os planetas, e também nos criou eu e você, a sua imagem e a sua semelhança, assentado em um alto sublime trono, onde o seu manto, que é o seu vestido, tomava conta de todo o templo. Aleluias. Ou seja, ele assentado e a cauda do seu manto envolvia todo o templo. Era tão grande, era tão alto, era tão sublime, era tão glorioso, que diz o texto que o profeta Isaías ficou ali embasbacado, de boca aberta, contemplando e vendo ali aquela visão poderosa. E aqui no versículo 2 ele vai dizer que ele também via serafins, estava por cima dele, aleluias. Ou seja, os serafins estavam por cima do trono, por cima do Senhor Deus. E diz o texto que cada serafins tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava, aleluias. Ou seja, com 2 asas eles cobriam o rosto, porque eles não suportavam ver a gloriosa, a grandeza, a magnitude, a exaltação ao olhar para o Deus soberano, ao olhar para o trono do Altíssimo. Então com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriu os seus pés, ou seja, em sinal de reverência, e com 2 eles voavam acima do trono do Altíssimo. E diz o texto que ao voar por cima do trono do Deus vivo, do Deus Altíssimo, os anjos, os serafins, clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Salmos 24, deixa eu só recordar aqui, Salmos de número 24, acho que é isso mesmo. Ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo, e aqueles que neles habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é ímpio de mãos, puro de coração, que não entrega, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus, a sua salvação. Então, diante disso, agora os anjos estavam adorando, estavam servindo, estavam enaltecendo o grande eu sou. Você sabia que o ser humano, nós fomos feitos apenas para o adorar? Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para nós o adorar, para nós o servir, para nós o reverenciar, para nós bradar com a nossa boca dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, diante dessa visão unânime, diz o texto que com essa revelação, o Altíssimo atribuiu honra ao profeta, comissionando e lhe mostrou a importância da sua missão. A missão o qual Deus iria levantar, o qual Deus chamou o profeta Isaías para fazer, era grande. Tanto é que o profeta Isaías foi um dos maiores profetas que existiu no Velho Testamento. As profecias que Deus deu ao profeta Isaías se cumpriria em Jesus, se cumpriria em todos os demais livros do Novo Testamento e se cumpriria lá no Apocalipse. Então, o que Deus mostrou ao profeta Isaías,
ultrapassava a compreensão humana. Ou seja, o profeta Isaías foi o profeta que profetizou mais de 1000 anos na frente que o Senhor Jesus haveria de vir através de uma virgem. Então o profeta Isaías foi o que profetizou a vinda do Messias. Então, diante disso, diz o texto que a visão era tão magnífica que deixou Isaías impressionado com tamanha glória. Nessa e outras citações bíblicas, Deus é descrito como um rei assentado em seu trono. Aleluia. E ao mesmo tempo em que o Senhor estava assentado sobre o alto e sublime trono, ele também se encontrava no templo em Jerusalém, porque ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Gente, se vocês não compartilhar, não curtir, o próprio TikTok foi para a live e não deixa vocês entrar, não deixa, e eles tiram até mesmo vocês. E diz o texto que, ao mesmo tempo em que o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono, ele também se encontrava no templo em Jerusalém. Desse modo, o profeta viu o soberano envolto em um manto que enchia todo o santuário. Compreendemos que o Todo-Poderoso se manifestou a Isaías por meio do seu filho, pois no Novo Testamento, João cita que o profeta havia visto a glória do Senhor Jesus. Então, diante disso, o profeta Isaías viu o trono, o mais alto, subindo o trono de Deus, ele assentado, e o manto dele descia do céu abaixo, onde cobria todo o templo de Jerusalém. Então foi uma visão gloriosíssima. E diz o texto que ao ver, o profeta Isaías, ao ver os serafins, que eram os anjos de alto escalão, os querubins e os serafins, os querubins são os anjos mais, digamos que de baixo escalão, mas já tinham os serafins. São seres angelicais que auxiliam direta e interruptamente o Senhor em volta do seu trono. Em hebraico, serafim significa seres ardentes, aquele que ardia em fogo, porque refletem de tal forma o esplendor do Altíssimo, que aparentam ardem em chamas. 2 de suas asas cobriu o rosto, em demonstração de reverência à presença de Deus. Outras 2 cobriu os pés, em sinal de humildade. Olha só que coisa linda. E as outras 2 voavam, expressando prontidão em servir ao Senhor. Isso mostra que o respeito, a humildade, a disposição em obedecer ao Altíssimo traz parte do caráter de todos aqueles que o consideram e se submetem a ele. Então, diante disso, o profeta Isaías estava ali contemplando aquela gloriosa visão, aquela grande visão, e ali ele começou a ver que os anjos cantavam, glorificavam, adoravam a Deus, dizendo santo, santo. A repetição da palavra santo por 3 vezes enfatiza a divindade, a pureza e o senhorio do Todo-Poderoso. Portanto, sua santidade e a expressão mais elevada da sua natureza por meio dela, e o Senhor dirige as suas ações. Entendemos que o Eterno tem outros preciosos atributos, mas nenhum deles são repetidos dessa forma. Ou seja, ele é poderoso, ele é fiel, ele é amor, ele é juiz, ele é grande em seu poder, mas ele nos fala que ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Então, diante disso, nós não vemos Deus. Olha, o Todo-Poderoso, o Eterno, tem outros atributos, mas nenhum deles são repetidos dessa forma. Não vemos Deus é maravilhoso, misericórdia, o amor, por exemplo. Diante disso, o Altíssimo deseja ressaltar o homem que ele odeia o pecado e que por sua própria natureza jamais falhará ou compactuará com qualquer erro. Assim como os serafins proclamam, reverenciam a sua santidade, nós também devemos reverenciar, nós também devemos o adorar, nós também devemos dizer que ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória.
Então, diante disso, no versículo 4, os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, diante ali, o profeta, diante daquela visão, o profeta agora clamou em alta voz, e a casa se encheu de fumaça. A visão foi tão gloriosa, foi tão tremenda, que a casa encheu ali de fumaça, ou seja, o lugar onde o profeta Isaías estava foi cometido de uma fumaça, o qual ele ficou lhe clamando em alta voz. Então dizia o que? O profeta Isaías dizia: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele dizia: ai de mim, pois estou perdido, estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, não sou digno de ver essa visão. E ainda habito no meio de um povo de impuros lábios, que também peca. Eu sou pecador e habito no meio de pessoas pecadoras que têm os lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim. Ou seja, um dos serafins voou até o profeta Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva, uma brasa de fogo, que tirava do altar com a tenaz. Quando o profeta Isaías declarou isso: ai de mim, pois estou perdido, diante da gloriosa revelação da santidade do Senhor, Isaías viu a própria indignação. Isaías viu a própria indignidade. Por meio do profeta, Deus repreendia o povo ao usar a boca de Isaías para dizer: ai de vocês. Antes disso, porém, o Altíssimo mostrou a insignificância dele. Por isso o profeta exclamou: ai de mim. Isaías reconheceu que necessitava da misericórdia de Deus, da misericórdia divina, porque ele entendia que ele era um homem de impuros lábios, ele entendia que ele era um pecador, ele entendia que ele não estava apto para profetizar em nome de Deus, ele entendia que ele precisava de muitas mudanças espiritual interiormente, ele entendia que ele precisava se converter diante de Cristo, diante do Senhor Deus, ele entendia que ele precisava ter os lábios purificados. E ele dizia: ai de mim. Isaías reconheceu que necessitava da misericórdia divina, assim como as demais pessoas, ao mostrar a imperfeição humana dos servos. O Todo-Poderoso visa preveni-lo contra o orgulho e a arrogância. Então ele entendia que ele precisava se converter, ele entendia que os seus lábios precisavam ser queimados, ele precisava ser purificado, os lábios dele, e ele precisava se libertar do seu comportamento, que ele entendia que ele era pecador, ele entendia que ele era arrogante, ele entendia que ele era prepotente. Então ele tinha que ser purificado ali para executar aquilo que o Senhor o chamou. Diante disso, cada pessoa deve exercer sua própria dignidade e perceber que há uma distância insuportável. Então aqui nós aprendemos que nós que fomos escolhidos, separados para estar aqui fazendo a obra do Senhor, nós entendemos que nós somos falhos, pecadores, nós entendemos que nós não temos capacidade nenhuma, nós entendemos que nós somos pó, que nós somos cinza, nós entendemos o quão terrível somos, a fragilidade da nossa natureza pecaminosa. Nós entendemos que nós não somos aptos, nós entendemos que nós não temos esse preparo para fazer a obra do Senhor, mas eu quero te dizer que quem nos escolhe, quem nos separa, que quem nos capacita é o Senhor. Ele que nos chamou, Ele que nos separou para uma grande obra, Ele que nos chamou, Ele que nos ungiu para estarmos aqui. Então, diante disso, nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecemos que nós somos nada e que tudo Ele é, e que essa palavra ela é poderosa, essa palavra ela é tremenda, essa palavra ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra ela é profunda, essa palavra que nos liberta. Então, diante disso, nós estamos aqui. Eu me coloco semelhante às falas do profeta Isaías, porque quem sou eu? Eu recordo que esses dias agora, 2 dias atrás, eu preguei a respeito
do profeta, do livro de Jeremias, que Jeremias também se colocou dizendo: eis que não sei falar porque eu sou uma criança, eis que não sou preparado, eu não tenho eloquência, eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa simples. E assim também nós nos colocamos dessa mesma forma, sabendo que quem nos separou, quem nos escolheu foi o Senhor Todo-Poderoso. E se Ele nos chamou, se Ele nos separou, Ele irá nos capacitar, Ele irá nos lapidar, Ele irá nos colocar conforme a vontade dEle. Nós iremos falar em nome dEle, nós iremos profetizar em nome dEle, nós iremos pregar sua palavra santa, viva e poderosa no nome dEle, nós iremos orar por vidas no nome dEle, nós iremos ganhar almas para Ele, no nome dEle. Nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor. A chamada de Deus na vida do homem, Ele muda por completo, mediante nós abrimos o nosso coração e dermos lugar para que o Senhor venha fazer de nós segundo a vontade dEle. Então, o profeta Isaías se colocou também nessa posição. Ele dizia que tinha os lábios impuros, porque certamente ele poderia falar algum palavrão. Então o Senhor enviou o anjo serafim, que voou até o profeta, trouxe nas mãos uma brasa viva de fogo, e tirou do altar com a tenaz, e com a brasa tocou, e com essa brasa viva, tocou a boca de Isaías, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade, o teu pecado foi tirado de ti. E expiando o teu pecado, ou seja, eu toco nos teus lábios, tiro a impureza dos teus lábios, eu toco na tua estrutura, arranco toda a iniquidade, e eu expiro, eu apago, eu perdoo todos os teus pecados, e te faço e te unjo como profeta, que vai profetizar em Israel, porque tu és escolhido, Isaías. Eu te escolhi, eu te chamei para uma grande obra. E ali o profeta Isaías, ele profetizou por diversos anos, profetizou, foi ali aliado de diversos reis. Ele instruiu os reis como se comportar, ele instruiu o povo de Israel como que tinha que se comportar e como que tinha que proceder diante do Senhor. Então o profeta Isaías teve um papel extremamente importante. Ele profetizou que o Messias, o Senhor Jesus, iria nascer de uma virgem. Então nós vemos aqui a ação. Ele profetizou lá no capítulo 7, no versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então o profeta Isaías profetizou a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Então ele teve um papel extremamente, eu vejo aqui que foi um dos maiores profetas que existiu no Velho Testamento, porque o papel qual o Senhor o chamou, a missão qual Deus colocou na vida do profeta Isaías, foi uma das maiores missões. Foi um dos maiores profetas que existiu no Velho Testamento, foi o profeta Isaías. Então, diante disso agora, o profeta Isaías foi tocado com a brasa de fogo nos seus lábios, foi tirado toda a iniquidade da sua vida, do seu corpo, da sua mente, do seu coração, todo o seu pecado foi apagado, e o Senhor ungiu, derramou óleo ali sobre a cabeça de Isaías, ungindo ele como profeta em todo Israel. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. O Senhor quer nos separar. O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a tua vida, unção, poder e graça, para que nós venhamos profetizar, para que nós venhamos ser profeta onde Ele nos enviar, para que nós venhamos anunciar essa palavra. O Senhor vai nos levantar, nos ungir com poder e autoridade para entrar aonde Ele quiser que nós entramos, no templo, fora do templo, na rua, aonde o Senhor nos enviar para pregar a palavra. Então o Senhor, Ele nos separa, Ele nos unge, Ele nos perdoa e Ele nos lapida.
Porque para nós estarmos na frente da obra, nós temos que ter uma vida santa. Nós temos que viver em santidade, viver na palavra, em jejum, em oração, se alimentar desta palavra, andar em retidão, ter os lábios puros, uma boca santa, porque os nossos lábios é para adorar, os nossos lábios é para profetizar, os nossos lábios é para pregar essa santa palavra. Então o Senhor, Ele prepara os seus, Ele capacita e é Ele que nos conduz. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que andar conforme a vontade do Senhor, ele tem que estar na direção do Espírito Santo. Então o profeta Isaías foi agora ungido para ser profeta em Israel e ele profetizou por muitos anos. Ele foi um grande homem de Deus e assim o Senhor também quer fazer comigo e contigo nesta noite. O profeta Isaías, depois eu vou, como disse no início, eu estarei fazendo um estudo, assim como eu fiz um estudo do livro de Neemias, eu preguei 12 mensagens sobre Neemias. Então também quero fazer um estudo sobre Isaías e aqui o Senhor, Ele vai falar conosco, Ele vai falar comigo, vai falar com você e o Senhor vai nos direcionar. O que será ministrado nesses ensinamentos, o qual eu estarei ensinando sobre tudo passo a passo, aonde o profeta Isaías profetizou, que Deus mandou ele fazer, como que ele recebeu a chamada, e qual estou falando que ele recebeu essa chamada dessa forma, no capítulo 6, que o Senhor deu essa visão ao profeta Isaías e levantou ele como um homem de Deus. E aqui no versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o profeta Isaías, diante daquela visão, diante daquela unção derramada sobre a vida dele, ele disse, ele ouviu a voz dizer: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então ele se prontificou, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o Senhor quer nos enviar, o Senhor quer nos levantar, o Senhor escolhe, capacita, prepara, adorna e envia. O Senhor tem todo um trabalho. Primeiramente, nós somos escolhidos, separados, chamados, preparados, capacitados e depois enviados. Aleluia. E depois o Senhor começa a nos enviar. Nos envia onde? Nos presídios, nos hospitais, nas ruas. Nós pregamos dentro do templo, pregamos fora do templo, eu estou pregando dentro da minha casa. Onde o Senhor nos enviar, nós temos que ir. Muitos também são enviados para entrar até dentro do centro de macumba e ali pregar a palavra e ganhar aquele povo tudo para Jesus. Então cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um seu lapida, transforma, e o trabalhar e o tratar, o lapidar de Deus e o preparo que Deus tem comigo, com você, cada um é de um jeito. Cada um o Senhor chamou. Uns o Senhor chama para pregar, outros o Senhor chama para orar, outro o Senhor chama para cantar, e outro o Senhor chama para fazer tudo a mesma coisa. Cantar, pregar e orar e ganhar almas. Então cada um tem um chamado, cada um tem um propósito e o Senhor assim vai adornando a sua igreja, o seu povo, para levar a sua palavra, para cumprir o ID do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam que o Espírito Santo falou contigo nesta noite? Eu falei que ia ser uma mensagem breve, rápida, porque até o presente momento eu não tive o tempo de estudar todos os 66 capítulos do livro de Neemias. Eu simplesmente abri aqui, caí no capítulo 6 e aqui eu explanei para vocês, mas é claro que eu tenho que dedicar, orar e consagrar minha vida e estudar essa palavra para que eu consiga também trazer mais ensinamentos, porque cada capítulo aqui do livro de Isaías é uma mensagem. Cada capítulo é uma história, é um tempo, é uma ação de Deus usando o profeta Isaías. Então o profeta Isaías, ele foi um dos maiores profetas que existiu no Velho Testamento. Tanto é que tudo aquilo que ele profetizou aconteceu lá no Novo Testamento. A vinda de Cristo, a escolha da Virgem Maria, a vinda de Cristo.
Então são várias profecias lançadas aqui no Velho Testamento, no livro de Isaías, que se cumpriu lá no Novo Testamento. Então, diante disso, nós estamos aqui para fazer essa palavra, para pregar essa palavra. Então, eu quero aqui já encerrar, mas eu estarei trazendo esse estudo do livro do profeta Isaías, o qual o Senhor continuará falando conosco, irá nos ensinar. Então, quantos aí recebem essa palavra? Quantos aí entenderam o que o Senhor quis falar conosco? Então, que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus possa dar entendimento, possa nos dar discernimento e possa fazer você entender o seu chamado, o propósito que Deus te chamou. Você que ainda não conhece a Deus, não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te convido agora, faço o apelo a você que ainda não entregou sua vida a Cristo, quer entregar a sua vida nesta noite, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar para Cristo, eu estou aqui para orar por você, orar pela tua vida. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo, está afastado dos caminhos do Senhor? Ou você quer ouvir essa palavra, sentir tocado pelo Espírito Santo, quer aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas é o Espírito Santo que vai tocar no teu coração, que vai te convencer. Amém, meus amados? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. E você aí do YouTube, comenta, curta, compartilhe todos os meus vídeos. Tem mais de 300 mensagens para vocês ouvirem, a mensagem do qual Deus me deu. Então, que Deus possa abençoar todos vocês que me seguem, tanto no TikTok quanto no YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz de Deus.